Com certeza você já ficou sabendo de casos de pessoas que, mesmo vacinadas, pegaram Covid e até mesmo morreram. Esses relatos geram muitos questionamentos a respeito da proteção gerada pela vacina. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te contar a real função das vacinas nessa pandemia, por que as pessoas vacinadas ainda podem se infectar e até mesmo ter Covid grave, e qual que é o grau de proteção oferecido pelas vacinas disponíveis aqui no Brasil. Para a gente começar, é importante entender que as vacinas não funcionam com dois extremos, ou seja, tomou vacina está protegido, não tomou vai ficar doente. Entre esses dois extremos, existem vários níveis de proteção. A vacina age justamente estimulando o sistema imune para que, caso a pessoa seja infectada, o organismo tenha mais condições de combater o vírus, diminuindo assim o risco dessa pessoa vacinada ficar doente e morrer. É por isso que a proteção de cada pessoa vacinada vai depender da eficácia da vacina que ela recebeu e também da taxa de circulação do vírus. Porque enquanto o vírus estiver circulando muito, igual está acontecendo aqui no Brasil e em muitos outros países, o risco de ficar doente ainda vai existir. Lá no Instagram, a gente fez um post explicando exatamente isso. Mas como não dá para explicar todos os detalhes em um único post, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês com mais detalhes. Primeiro, a gente tem que diferenciar dois cenários. Casos de pessoas que se infectaram no intervalo entre as duas doses e casos de pessoas que se infectaram algum tempo depois da segunda dose. No primeiro cenário, a pessoa pode já estar infectada quando ela recebe a vacina ou se infectar antes de desenvolver a imunidade. Nesse caso, então, o vírus entrou no organismo antes da vacina ter tido tempo de gerar a proteção. Esse que foi o caso do cantor Agnaldo Timóteo, por exemplo. Ele foi internado 2 dias depois de receber a segunda dose da vacina. Então ele provavelmente se infectou no intervalo entre a primeira e a segunda dose, enquanto o organismo ainda estava montando uma resposta protetora. Eu já fiz um vídeo explicando qual que é a proteção das vacinas com apenas uma dose. Então eu vou deixar o link aqui e nos comentários para você assistir depois, beleza? Peraí, mas existem raros relatos de pessoas que tomaram as 2 doses das vacinas e mesmo depois de algumas semanas, elas foram hospitalizadas e algumas até vieram a óbito. Mas se a pessoa estava totalmente vacinada, ela não deveria estar protegida? Aí entra aquela explicação que eu dei lá no começo do vídeo. Nenhuma vacina oferece uma proteção de 100%. O que elas fazem é reduzir, e muito, o risco da pessoa vacinada ficar doente, desenvolver a forma grave da Covid e morrer. Foi isso que os testes das vacinas avaliaram. Para entender melhor isso, vamos pensar numa coisa que o brasileiro conhece bem, o futebol. A gente sabe que um goleiro é bom pelo seu histórico de defesas boas, mas isso não quer dizer que ele seja infalível. Se ele tomar um gol, ele não vai deixar de ser um bom goleiro. Com a vacina é a mesma coisa. Mesmo não protegendo 100%, ela não deixa de ser uma boa vacina. Mas um time de futebol não depende só do goleiro. Se a defesa do time for ruim, muito mais bolas vão ser chutadas naquele gol, o que aumenta a probabilidade do goleiro errar. E nesse caso, os jogadores da defesa são as medidas de proteção, o uso de máscara correta, o distanciamento. Então, nessa analogia, se as medidas de proteção forem relaxadas, aumenta o risco da pessoa vacinada entrar em contato com o vírus e, consequentemente, ficar doente. Deu para entender agora a real função das vacinas? É importante deixar claro aqui, pessoal, que ainda não foi divulgada uma estatística oficial do número de mortes ou até mesmo do número de pessoas que tiveram Covid grave depois de tomar vacina aqui no Brasil. O que a gente tem são relatos, mas a gente tem que lembrar que os casos de pessoas que morrem são muito mais noticiados que o dado das vidas que foram salvas graças às vacinas. Um estudo mostrou que até o começo de abril, 14 mil idosos foram salvos por causa das vacinas aqui no Brasil. Então vamos esclarecer essa proteção oferecida para cada vacina da Covid disponível hoje. E a primeira vacina que eu vou falar é a vacina da Pfizer. Essa vacina começou a ser aplicada no Brasil há pouco tempo. Ela tem uma eficácia geral de 94%. Isso quer dizer que depois de vacinado com as 2 doses, a pessoa tem 94% menos risco de ter Covid sintomática caso ela venha a se infectar. Agora, avaliando a proteção contra casos graves, em Israel, por exemplo, a efetividade da vacina da Pfizer foi de 97% na redução da doença grave e da morte. Ou seja, olha comigo, até mesmo a vacina da Pfizer não é 100% eficaz na redução de doença grave ou morte.
Lá no estudo da Pfizer em Israel, eles observaram uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui. Eles viram que à medida que a cobertura vacinal aumentou em todas as idades, a incidência de Covid diminuiu. Isso significa que quanto mais pessoas tiverem sido vacinadas, menor vai ser a circulação do vírus, maior vai ser a redução no número de casos e mortes de Covid e mais rápido nós vamos poder relaxar as medidas de restrição. Vamos falar agora da vacina de Oxford, AstraZeneca. Essa vacina tem uma eficácia geral de cerca de 80%. Mas olha só, isso não significa que 80% das pessoas estão protegidas quando tomam ela. Significa que ela reduz em 80% o risco da pessoa ter sintomas de Covid caso ela venha a ser infectada. Nós ainda não sabemos dados específicos e completos da proteção dessa vacina contra hospitalização e mortalidade. Mas os estudos do uso dela na população vêm mostrando que a proteção é bem alta. Na Escócia, a efetividade da vacina foi de 88% na redução de hospitalização a partir de um mês depois da primeira dose. Agora vamos para a Coronavac, que foi a que gerou mais confusão. A Coronavac tem uma eficácia geral de 50,7%. Parece uma eficácia baixa. Depois de vacinado com as 2 doses, a pessoa tem 50% menos risco de ter Covid sintomática caso ela venha a se infectar. Mas é importante observar que esse valor é referente aos estudos aqui do Brasil. Os dados de eficácia da Coronavac estão variando muito entre os países. De acordo com o relatório da OMS, enquanto que no Brasil a eficácia da vacina foi de 50,7%, no Chile e na Indonésia ela ficou em torno de 65%. E na Turquia ela foi ainda maior, 84%. Essa diferença aí pode estar relacionada à diferença na análise e na metodologia e até mesmo na população dos estudos, já que alguns países fizeram os testes exclusivamente com profissionais de saúde que estão mais expostos, como foi o caso do Brasil. A grande confusão em torno da Coronavac foi porque durante os testes da vacina aqui, que foi feito com quase 10 mil pessoas, foram registrados no grupo que tomou placebo 6 casos de Covid grave, incluindo uma morte, enquanto que dentre as pessoas vacinadas, nenhuma teve Covid grave e faleceu. Isso fez com que divulgassem lá que a eficácia da Coronavac era de 100% de prevenção de mortes e doença grave. Uma jogada de marketing. Só que a gente tem que interpretar esse resultado com muito cuidado. Isso porque o número de pessoas do estudo que tiveram Covid grave foi muito pequeno, o que torna muito difícil a análise dos dados estatísticos apurados. O próprio Instituto Butantan, na coletiva que eles divulgaram os dados, esclareceu que esse dado de 100% de proteção contra Covid grave não era significativo. O problema foi essa divulgação louca que fizeram. O real efeito da Coronavac na redução de casos graves, a gente está vendo no Chile, por exemplo, que está fazendo um estudo de efetividade dessa vacina. Eles estão vendo que a partir de 14 dias depois da segunda dose, a efetividade da vacina foi de 89% na prevenção de hospitalização e UTI e 80% na prevenção de morte. E à medida que a vacinação vai avançando no país, essa prevenção da hospitalização e morte também vai aumentando. Mas notem, nenhuma vacina até agora foi de 100% de prevenção. Saiu um estudo recente mostrando a efetividade baixa da Coronavac em idosos acima de 80 anos, e isso preocupou muita gente. Então é bom esclarecer que essa efetividade menor não significa perda de proteção. O estudo foi feito analisando a efetividade da vacina em prevenir a Covid com sintomas, mas esse estudo não avaliou a redução do risco de doença grave e hospitalização, que é o ponto principal que as vacinas podem contribuir. E em relação a isso, a gente está vendo na prática a importância da Coronavac. Até o começo de abril, houve uma redução de mais da metade na proporção de óbitos de pessoas acima de 80 anos no Brasil, o que pode ser atribuído à vacina. E nesse período, 70% das doses administradas em idosos foram de Coronavac. Pessoal, o que as vacinas fazem é reduzir muito o risco da pessoa vacinada parar no hospital e morrer de Covid. Só que, infelizmente, existem pessoas usando esses dados para invalidar uma vacina ou outra. Então, se você é defensor das vacinas, comenta aí embaixo, eu defendo as vacinas, e dá um like nesse vídeo para a gente fazer esse conteúdo chegar mais longe. Hoje a gente já tem dados mostrando o efeito das vacinas na vida real. O que a gente precisa agora é acelerar o ritmo de vacinação, porque até dia 23 de maio, menos de 10% da população brasileira tinha tomado as 2 doses da vacina. Em regiões em que a pandemia está fora de controle, com dificuldade da população em aderir às medidas de proteção, mais o vírus vai infectar pessoas, incluindo os vacinados. É por isso que nenhuma vacina, por melhor que ela seja, garante uma proteção de 100%. Cada um só vai estar realmente protegido quando todos estiverem protegidos. Por isso, como eu sempre falo aqui, se chegou a sua vez, vacina. Procura quais são os grupos que estão sendo vacinados aí na sua cidade. Vamos junto continuar se cuidando, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou.